Em 2017, o jogo PUBG, muito bem aclamado pela crítica especializada, era lançado, angariando fãs pelo mundo inteiro. A música Despacito era lançada, o K-pop se popularizava ao redor do mundo e o Neymar trocaria o Barcelona para jogar pelo PSG. No Brasil, a Lava Jato entrava em sua fase mais aguda enquanto esse vídeo aqui viralizava. Hi Lorena. Hi, how are you? Okay, how was the week? It was good. I stayed on Saturday at home and Sunday and my friend at James Hunt. How nice. What did you do there? I watched a movie with Ruth. Okay, thank you. Bye. Bye. Se você riu, já sabe, né? Tá ok. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu também dei risada. Mas eu acredito que ri pelo mesmo motivo que você riu. Porque no final das contas a gente acaba se identificando. Afinal de contas, quem nunca imaginou na sua mente a seguinte frase? How nice. What did you do there? Mas na hora de materializar essa frase e falarmos, ela saiu algo como que... How nice. What did you do there? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito prazer, eu sou o Teacher Kevin. E se você também é do grupo de... eu até entendo inglês, mas o meu maior problema é falar... Fica comigo, que hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode soltar a língua e colocar o inglês para jogo. Vem comigo. Teacher Kevin Eduardo, let's go. Você é influente. Vamos lá. Bom, nesse vídeo eu quero abordar as principais queixas que os alunos têm na hora de efetivamente praticar o speaking, na hora de falar, na hora do conversation. As principais queixas são: número 1, sinto medo de falar e errar. Número 2, não consigo desenrolar, não consigo colocar o inglês para jogo. Eu até sei, na minha cabeça eu consigo montar a frase, eu consigo ler, consigo escrever, consigo até entender o que outras pessoas falam, mas eu mesmo não consigo desenrolar. E número 3, tenho muito sotaque, a minha pronúncia não é boa. Então essas são as principais objeções, principais queixas que os alunos acabam comentando, e daí terminar o vídeo com algumas dicas extras. Sinto medo de falar e errar. E é aqui que eu quero começar o nosso papo. Esse fenômeno ele acontece muito, principalmente com alunos falantes da língua portuguesa que estão tentando falar inglês. Esse não é um fenômeno que acontece só com brasileiro, mas os brasileiros eles são campeões nisso. De ter esse medo na hora de falar, de ter esse medo principalmente de errar. Ok, eu não vou falar porque se eu falar eu vou errar e eu não quero errar, portanto não vou falar. Mas a verdade é que não existe mágica. Assim como você só vai perder o medo de dirigir dirigindo, você só vai falar inglês falando. E talvez isso não te ajude tanto. Ok, a sua grande dica para eu perder o medo de falar é falar? Infelizmente sim. Porém, um dos maiores motivos que geram essa insegurança na hora de falar, esse frio na barriga, na hora de se comunicar e praticar o speaking, é uma fragilidade gramatical. Inclusive, eu deixei aqui, vai aparecer aqui no card, preparei um vídeo falando a respeito da importância da gramática para o estudante de inglês, que você pode entrar lá e dar uma olhada. E quero aproveitar para corroborar esse momento aqui. Se você não tiver uma gramática forte, você sim vai ficar inseguro e isso vai te prejudicar na hora de efetivamente falar. Isso vai te prejudicar na hora de se comunicar. Então sim, praticar a gramática é o primeiro ponto para você perder esse medo de falar e de se arriscar. Afinal de contas, qualquer um fica inseguro se não conseguir conjugar os verbos da forma correta. Se quando você for fazer uma frase no presente, você colocá-la no passado, se quando for fazer uma frase no passado, você colocá-la no futuro, ou se quando for fazer uma frase no futuro, você colocá-la no presente, de fato, você vai se sentir inseguro. Outro ponto é adquirir vocabulário. Adquirir o vocabulário vai te ajudar bastante, porque em caso de você esquecer uma palavra, pelo fato de você ter uma boa bagagem de vocabulário, você consegue contornar a situação. É como se em português, eu não me lembro como se diz lebre, ou seja, eu não me lembro como se diz lebre, você pode falar coelho, por exemplo. Lebre e coelho não é a mesma coisa.
Pra ser sincero, eu também não sei a diferença, mas você vai conseguir se comunicar. Você não vai ter a sua comunicação prejudicada por não saber falar lebre, por falar coelho. Um outro exemplo, não sei qual é a palavra égua em português. Então, em uma conversação, se você não lembra qual é a palavra égua, você pode falar um cavalo fêmea ou algo do tipo. O fato é, conseguir ter uma segurança gramatical e ter uma boa bagagem de vocabulário, ter um bom número de palavras que você conheça, vai te ajudar a ganhar mais segurança e a perder aquele friozinho na barriga que é chamado de ansiedade linguística. Não consigo desenrolar. Você vai perceber que esses pontos eles vão se conectando. Afinal de contas, se você tem medo de falar, você também não vai conseguir desenrolar. Então, para além de ter uma gramática forte, de ter uma gramática redondinha e de ter uma boa quantidade de palavras no seu vocabulário, escrever frases vai te ajudar bastante também. Kevin, como assim? Eu tô aqui dizendo que eu não consigo falar, que eu tenho problema de falar na fala, e você tá sugerindo escrever? Sim. Sim, porque escrever vai ajudar o seu cérebro a se acostumar com a estrutura da frase. Então, você sentar e escrever frases repetidas vezes e frases diferentes, escrever a respeito da sua rotina e etc., vai ajudar o seu cérebro a se acostumar com a estrutura das frases, e isso vai fazer com que, na hora que você precise falar, o seu cérebro vai estar mais acostumado, de forma que você vai falar de forma mais natural. Falar um novo idioma é hábito, e para construir um hábito, nós construímos através da prática, a prática constante. Ou seja, você estudando gramática, você ganhando vocabulário, você escrevendo frases e você praticando. Aí é só repetição do exercício e questão de tempo para você se tornar cada vez mais seguro e confiante de si mesmo. Ponto 3. Tenho muito sotaque. E aqui a gente entra em um ponto bem interessante. Por quê? Porque ter sotaque é diferente de não ter uma boa pronúncia, ok? Então, ter sotaque é normal. É impossível você nascer no Rio Grande do Sul e ter um sotaque de carioca. E vice-versa. É impossível você ser mineiro, mas querer ter um sotaque de paulista. É impossível você nascer no Paraná, mas querer ter o sotaque de um baiano. Sotaque a gente não escolhe. Sim, eu sei, é muito bonito ter aquele sotaque natural de um americano, por exemplo, ou de um britânico, mas sotaque a gente não escolhe. Você, por exemplo, aonde quer que você mora, seja aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo em que você fala português, você não escolhe ter o seu sotaque. No entanto, ter sotaque e não ter uma pronúncia correta são duas coisas diferentes. Porque por mais que você possa fazer um curso de redução de sotaque, você nunca vai falar igual alguém daquele local, mas você pode corrigir a sua pronúncia. E isso sim é importante. Então, se você perguntar a minha opinião, eu sou da opinião de que não importa qual seja o seu sotaque, desde que você tenha uma boa pronúncia, desde que você tenha uma pronúncia correta. Você não escolhe ter um sotaque americano, mas você pode escolher ter uma boa pronúncia e pronunciar igual um falante nativo. Então, deixa de ser besta e para de ficar se preocupando com mas meu sotaque, eu tenho um sotaque daqui, eu não tenho um sotaque do cara que nasceu lá. Até porque pesquisas mostram que nós começamos a fazer a diferenciação do som ainda na barriga, ainda no útero da mãe. Então, a partir da 26ª semana de gestação, o ser humano, o indivíduo, ele já começa a fazer a diferenciação do som, e isso impacta diretamente na hora de você ter o seu sotaque. Ou seja, a gente começa a praticar, a gente começa a ouvir, ainda na 26ª semana, ainda um feto, e isso vai impactar no seu sotaque. Repito, você não pode escolher ter o sotaque de um texano, você não pode escolher ter um sotaque do escocês, a menos que você se mude para o Texas, a menos que você se mude para a Escócia. Mas você pode praticar e pode ter uma pronúncia correta, através de leitura, através de diálogo, através da prática, errando, corrigindo e acertando, principalmente. E por fim, eu tenho algumas dicas extras para se tudo isso que eu falei aqui, nada disso adiantou pra você. Kevin, já é a 1000ª vez que eu ouço alguém falando isso, mas o fato é que, ainda assim, mesmo colocando tudo isso em prática, eu não consigo falar.
Bom, nesse caso, eu já tive alunos em que tiveram esse problema de, mesmo seguindo todas essas regras, ainda assim não conseguiam vencer a ansiedade linguística. Nesse caso, o melhor conselho que eu tenho para você é talvez procurar ajuda psicológica. Primeiro porque esse bloqueio que você tem pode ser o resultado de algum trauma que em algum momento você sofreu e que acabou criando um bloqueio ali na tentativa de te proteger disso, coisa do nosso subconsciente, ou pode ser também algum déficit de atenção. E nesse caso, só as ferramentas pedagógicas talvez não sejam o suficiente. Você precisa falar com um especialista do assunto, com um psicólogo, talvez com um psiquiatra, e então começar a fazer o uso da medicação e que isso vai te ajudar. Lembrando, sempre com orientação médica, não estou te encorajando a sair se entupindo de remédio para falar inglês. No entanto, já tive ao longo de anos de sala de aula a experiência de lidar com alunos que se empenhavam, que vinham, que compareciam, que faziam tudo aquilo que precisava ser feito, tudo aquilo que eu esperava que eles fizessem, mas ainda assim não conseguiam falar. E, em alguns casos, terapia ajudou a desfazer o bloqueio, em outros casos, fazer o uso do medicamento, em casos, né, de TDAH ou de algum déficit de atenção, enfim, acabou ajudando a consertar a situação e com boas práticas pedagógicas, elas finalmente conseguiram falar inglês, finalmente conseguiram desenvolver o seu inglês. E por último, mas não menos importante, seja cara de pau. Fale, arrisque, converse com o cachorro, converse com o vizinho, converse com os seus amigos, converse na internet, converse em frente ao espelho, use todas as oportunidades que você tiver para tentar praticar. Visite, vá em encontros, em clubes de conversação, aulas de conversação, em cultos religiosos que são feitos em inglês, vá em palestras, enfim, tente falar, ok? Tente falar, viaje, fale, não tenha medo, coloque um sorriso no rosto, seja cara de pau, simpático e, se necessário, use mímicas, mas não deixe de praticar. Lembrando que a prática leva à perfeição e a constância leva à fluência. Portanto, continue praticando, continue se mantendo constante e persistente, com uma dose de mímica, simpatia e, principalmente, cara de pau. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas você vai se tornar cada vez mais influente. Se você acha que esse conteúdo te ajudou, te encorajou e te motivou de alguma forma, curta, comente e compartilhe. And see you around. Você é influente. Let's go.